Olá! Hoje vamos começar a nossa aula de dimensões da psicanálise. A gente vai falar hoje sobre o nascimento da psicanálise, né? A psicanálise se apresenta como uma teoria social que marca o início de uma nova abordagem sobre o ser humano e o seu mundo interior, que incide sobre a ordem social. Vale dizer que os pressupostos freudianos inauguraram uma nova era ao demonstrar que o ser humano não é tão autônomo como ele foi descrito pela filosofia moderna, em especial nos textos de Descartes e Kant. A descoberta do inconsciente, feita por Freud, desconstrói toda a ideia que se tinha de que o indivíduo domina todas as suas ações e escolhas de forma consciente. Ao contrário, há instintos que determinam nossos comportamentos e criam sentimentos sem que percebamos. A gente vai ver a gênese, hoje a gente vai ver a gênese da psicanálise, vai compreender os princípios da teoria psicanalítica, e em especial a gente vai estudar o conceito do consciente, inconsciente e seus mecanismos de defesa. E também vamos acompanhar uma discussão sobre a atualidade dos pressupostos freudianos. 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 Então, para a psicanálise, no inconsciente de cada ser humano, há mecanismos que trabalham no sentido de aliviar a culpa. Eles impedem que os pensamentos negativos, culposos e tristes nos dominem toda vez que um desejo ou um pensamento rejeitado pela moral vem à tona. Os mecanismos de defesa, portanto, exercem função muito importante, pois militam contra o sentimento de desprazer. Sem eles, a existência ficaria pesada e cinza. Outro detalhe consiste nas atividades que esses mecanismos de defesa exercem no sentido de defender o autoconceito, impedindo o depreciamento, ou melhor, o autodepreciamento constante. Desses mecanismos, Freud deu atenção especial àquele que ele chamou de sublimação. Em sua concepção, o processo de sublimação desempenha fundamental papel no sentido de não somente proteger o indivíduo da punição externa severa, pela efetivação de uma ação nebulosa e demasiadamente fora dos padrões, mas também exerce a função de manter a ordem social. Por meio dessa ação, desse instinto, o indivíduo consegue transformar uma força destrutiva interior em ações que beneficiem a sociedade como um todo. Pense, vou passar aqui para vocês analisarem um, um textinho, né? Vou ler aqui para vocês. Como voluntário, você está trabalhando na ONG Ventos Novos, que desenvolve atividades complementares com crianças e adolescentes moradores de áreas violentas do Rio de Janeiro. Um caso chamou a sua atenção e mereceu destaque nas reuniões do conselho da instituição, do qual você faz parte. Eduardo, adolescente de 14 anos, desde os 6 anos sempre se envolveu em pequenos delitos e brigas com os colegas. Mas suas atitudes em sala de aula eram agressivas e opressoras sobre os meninos mais novos. Ele também demonstrava pouco interesse nas atividades dentro de classe, e todas suas notas escolares eram ruins. Ainda que os demais adolescentes da turma tenham melhorado seu comportamento e desempenho, Eduardo continuava avesso a tudo e agressivo com os colegas. Os professores da ONG tentaram vários caminhos, mas nenhum deles até então deu o resultado esperado. Pense nisso. Como que seria como seria um processo de manutenção da ordem social para esse adolescente? O que a gente poderia fazer? Vamos começar? Isso é para vocês pensarem. Na tentativa de entender o motivo que levava seus pacientes a esquecerem certas lembranças relacionadas com os traumas vividos, o Freud desenvolveu sua primeira teoria do aparelho psíquico após fazer a grande descoberta da existência daquilo que ele chamou de inconsciente. Sendo assim, Freud desenvolveu a primeira teoria sobre o aparelho psíquico, formado por três partes: o consciente, o local onde residem os conteúdos que temos consciência que existem. Na consciência, não há ação dos mecanismos de defesa. O pré-consciente, que trata do espaço intermediário entre o espaço da consciência e o estado profundo de esquecimento, que é o inconsciente, e o inconsciente, que é o local não físico, né? Nele residem todos os conteúdos relacionados à nossa história pessoal.
Vale lembrar que o inconsciente, ainda que não esteja estático, não tem a noção de passado, presente ou futuro. Como já observado, é um espaço habitado pelos conteúdos abstraídos da consciência. Nele estão guardadas as boas e as más lembranças. Vale destacar que, mesmo que não se tenha consciência da existência dos conteúdos do inconsciente, ele, por vez ou outra, dirige nossas percepções sobre o mundo externo, pessoal e instituições, e sobre as ações executadas ou pensadas. A teoria de Freud sobre o inconsciente e sobre o funcionamento do aparelho psíquico revolucionou a maneira de se entender e tratar os transtornos psicológicos. Para que você entenda o pressuposto fundamental do método analítico, a gente vai acompanhar um breve esboço sobre a teoria que fundou a psicanálise. Aí nós temos a segunda teoria de Freud, estrutura e funcionamento do aparelho psíquico. Então, após aprofundamento dos estudos, Freud percebeu que o inconsciente tem leis e uma lógica própria de agir que independe do indivíduo. Para Freud, a estrutura do aparelho psíquico é formada por três componentes que devem estar em constante interação para que sejam evitados os estados dolorosos, resultantes dos sentimentos de culpa ou da impossibilidade de realização dos desejos. O id tenta realizar seus desejos a todo custo, sem, contudo, estar cônscio das possibilidades de punição por uma ação ruim. Para que seja evitado o cumprimento dos desejos primitivos, às vezes não compreendidos ou não tolerados pelo grupo social em que estamos inseridos, o ego e o superego entram em ação para que sejam evitadas ações prejudiciais. Já o ego tem uma ação movida pela necessidade de autopreservação. Ele é responsável por promover uma ação negociadora e consciente que leva o indivíduo à reflexão ponderada, a perceber se deve ou não realizar o desejo proveniente do id. Diríamos que ele é o elemento mais consciente do aparelho psíquico, aquele que faz ponte com a realidade externa e a atual. E por meio da ação do superego surge o instinto ou mecanismo de defesa da repressão. Esse instinto, com a finalidade de preservar o que é aceito moralmente, leva o indivíduo a ter um sentimento de culpa. Então, esses são os três componentes do nosso funcionamento do aparelho psíquico. Os pressupostos freudianos representam uma enorme contribuição para o estudo do ser humano, em especial no tocante à sua dimensão de interioridade. Quando Freud descobriu o inconsciente, ele lançou luz sobre a compreensão dos distúrbios psicológicos, tais como as neuroses e fobias, até que aquele momento eram tratadas com pouco sucesso pela psiquiatria tradicional. A gente vai fazer agora, vai adentrar em um conteúdo bem denso, né? E onde a gente vai ter uma melhor compreensão sobre a teoria psicanalítica. E, no final, né, dessa aula, a gente vai estar em condições de perceber o quanto os conceitos da psicanálise estão presentes no nosso dia a dia. A gente vai também estar pronto para discernir e participar de uma discussão presente em alguns círculos acadêmicos sobre a importância, relevância e a atualidade da própria psicanálise. Então, bem no final dessa aula, você vai ter que estar apto, você estará apto a identificar o contexto no qual o Sigmund Freud desenvolve a psicanálise. A gente vai reconhecer os conceitos de consciente, inconsciente e sublimação e relacionar a psicanálise à sociedade e à cultura. O nascimento da psicanálise. A psicanálise surgiu como uma forma radical e nova de perceber o ser humano e suas relações sociais. Freud configurou uma teoria sobre o inconsciente que revelou uma concepção do ser humano diferente daquela formulada pela filosofia moderna. Mais do que um método a iluminar a prática e a atividade de um analista junto aos seus pacientes, a psicanálise é uma vigorosa teoria social. A sua relevância fica evidente quando se analisa a sua influência na organização da sociedade contemporânea, na cultura e nas várias áreas do saber.
Aqui a gente vai ter um encontro com Freud, que é o pai da psicanálise, uma personalidade marcante e ao mesmo tempo desconcertante. A gente vai estudar os pressupostos mais caros à psicanálise. E, por fim, a gente vai verificar o quanto o modo como a sociedade contemporânea vê o ser humano e o mundo que é premiado por noções freudianas. Contexto do desenvolvimento da psicanálise, né? Então, todas as teorias científicas sempre se relacionam a uma época. Isso não é diferente no caso da psicanálise, né? Ela foi influenciada pelas condições da vida social, cultural, econômica e política de um momento histórico. Originada em um período frutífero da modernidade, essa teoria científica se mostrou prodigiosa, né? Segundo Herding, a psicanálise surgiu em um período de inquietação das ideias do século XIX, numa época de domínio da psicologia e das ciências empíricas. Ela nasce como uma nova solução para os dilemas anteriores acerca da natureza e da história da humanidade. O seu desenvolvimento deu por meio do esforço do Sigmund Freud, né? Que ele nasceu em 1856 e morreu em 1939. Ele desejava entender primeiro a si mesmo, suas respostas às situações da vida. Além disso, buscava compreender os outros seres humanos de sua época, suas relações e, acima de tudo, sua natureza interior, a alma, o ser psíquico. A busca de Freud consistia em examinar a influência das estruturas internas do indivíduo nas suas ações, nas suas relações com o mundo externo e nas suas escolhas. Enfim, Freud desejava entender o funcionamento da vida psíquica. Freud, que é médico, é natural da cidade de Freiberg, localizado na Morávia. Ele se formou em medicina na Universidade de Viena. Ele era especialista em psiquiatria e foi o responsável pela criação da psicanálise. Foi em Viena, localizada no coração da Europa, que a psicanálise surgiu. De lá para cá, ela se tornou uma das mais importantes teorias que dão suporte à forma de pensar das sociedades atuais. A partir da análise da trajetória de Freud, pode-se afirmar que sua perspicácia, sua determinação e sua insatisfação com as respostas da psiquiatria clássica foram fundamentais. Ele não encontrava nas teorias de sua época as explicações para o distúrbio nervoso, as fobias e as neuroses que acabavam lhe fornecendo os instrumentos necessários para efetuar descobertas que mudaram a forma de se entender o ser humano. E o seu mundo. As ideias de Freud foram influenciadas pela filosofia metafísica de Herbart, entrelaçadas com um período histórico marcado pelo darwinismo, em especial com a ideia da evolução e pelo método científico empírico. A contribuição de Freud para a ciência é tão grande quanto foi o pensamento de Karl Marx para a percepção dos processos históricos e sociais. O Freud ousou encarar como problema científico as questões relacionadas ao psiquismo, seus labirintos escuros e misteriosos, ou seja, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade humana. Sua forma sistemática de investigação analítica dos tópicos salientados o levou à criação de uma abordagem revolucionária, a psicanálise. Quando surgiu, a psicanálise foi um modo radicalmente novo de conceber o ser humano e interpretar o mundo decorrente de suas ações. Ela trouxe um novo olhar sobre a realidade interior do ser humano. Por isso, é considerada pela literatura como uma abordagem revolucionária das questões da vida psíquica. O termo psicanálise se refere a uma compreensão teórica, a um método de investigação e a um exercício profissional. Enquanto teoria, a psicanálise se caracteriza por um conjunto de saberes sistematizados sobre a estrutura, funcionamento e as ações do ser psíquico, da vida psíquica, né? Vale ressaltar que essa busca por entender o funcionamento da vida psíquica levou Freud a escrever uma série de textos, livros e artigos frutos da investigação meticulosa e cuidadosa de casos reais, muitos deles de seus próprios pacientes. Entre as obras de Freud se destacam A Interpretação dos Sonhos, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, O Mal-Estar na Civilização, Reflexões para o Tempo de Guerra e Morte, entre muitas outras. Enquanto método de investigação científica, a psicanálise deve ser compreendida como um processo metodológico de um modo interpretativo. Segundo Bock, ela buscava o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras pelas produções imaginárias
como os sonhos, os delírios, as associações livres. Freud, com sua rigidez com relação aos passos da pesquisa científica, possibilitou, com a criação da psicanálise, um caminho seguro para a investigação do ser profundo de cada pessoa. Ele trouxe muitos esclarecimentos aos que buscavam entender como o ser humano, tão prodigioso tecnologicamente, ao mesmo tempo é dirigido por forças que o impulsionam a comportamentos inadequados e estranhos. Já enquanto atividade profissional, a psicanálise consiste em uma forma de tratamento denominada análise. Ao ser aplicada por um profissional capacitado, que é um analista, um psicanalista, ela busca levar o paciente ao autoconhecimento e, com isso, a eliminação do desconforto psíquico e suas manifestações somáticas. Para alguns estudiosos, a psicanálise também deve ser tida como um importante instrumento que amplia as possibilidades para a compreensão dos fenômenos sociais contemporâneos que questionam a visão do ser humano enquanto ser civilizado. Entre tais fenômenos, você pode considerar a violência crescente, as disputas mesquinhas, o hedonismo exacerbado e o individualismo manifestado em suas variadas formas. Esses são elementos que levaram ao extermínio de milhares de seres humanos fragilizados na cadeia ecossistêmica. Antes de chegar ao método da psicanálise, o Freud iniciou suas investigações psíquicas com o método da hipnose, aprendido por Joseph Breuer. Por meio da hipnose, o paciente rememorava os eventos e as experiências dolorosas esquecidas que causavam comportamentos obsessivos, às vezes angustiosos e dolorosos. O uso desse método levava ao desaparecimento dos sintomas de enfermidades dos pacientes. Na sugestão hipnótica, o paciente ele é induzido pelo médico a um estado de consciência alterado. Assim, o médico investiga as relações entre condutas e olfatos e condutas que podem ter levado ao surgimento de determinado sintoma. Além disso, o médico introduz novas ideias que podem, ao menos por algum tempo, provocar o desaparecimento do sintoma. Entretanto, percebendo que nem todos os pacientes se deixavam hipnotizar com facilidade, Freud decidiu deixar esse método de lado, sem, contudo, abrir mão da sugestão como um caminho para uma rememoração. Seguindo suas investigações, ele decidiu abandonar o método catártico, passo decisivo para chegar ao método que ele denominou de psicanálise. Ao abandonar a sugestão catártica, o Freud criou a técnica de concentração. Para ele, esse era um recurso eficaz e para se possibilitar a rememoração, e isso por meio da conversação formal dirigida. Esse processo tinha a intenção de inibir as resistências das memórias e levar à consciência de fatos esquecidos, bons e ruins. Posteriormente, aperfeiçoando esses recursos, ele deixou de lado a conversão dirigida para optar pela livre fala do paciente. Conversão livre, como caminho para a rememoração e o autoconhecimento. Ao fazer isso, o Freud estabeleceu a técnica que é referência no tratamento analítico. Ainda que estivesse obtendo bons resultados no tratamento de seus pacientes, o Freud se debatia procurando entender o que causava o esquecimento ou a neutralização das memórias dos eventos traumáticos. A partir dessa interrogação, ele fez a enorme descoberta do fundamento principal da teoria psicanalítica: o inconsciente. Agora vamos ver o que é consciente, inconsciente e a sublimação. Então, ao deixar seus pacientes livres para que falassem e conduzissem as sessões de análise, Freud percebeu que alguns ficavam estranhamente embaraçados e retraídos com certos conteúdos lembrados, pensamentos ou imagens surgidas. Né? Então, ele percebeu que havia uma força que tentava impedir tais fatos e pensamentos. A partir dessa evidência, ele se deu conta da presença de dois elementos que atuam na origem dos esquecimentos. O primeiro elemento ele nomeou de resistência. Força psíquica que pede a revelação, a tomada de consciência de um pensamento. Já o segundo recebeu o nome de repressão. Essa força atua no sentido de fazer desaparecer a consciência de uma memória, a lembrança de algo insuportável e doloroso, que pode ser a origem do sintoma do paciente. A partir dessas considerações, Freud descobriu a existência do inconsciente como parte do aparelho psíquico. Segundo a teoria psicanalítica, existe um recipiente intrapsíquico onde todas as memórias residem.
A esse local, Freud chamou de inconsciente. Em sua tentativa de entender os esquecimentos, atos falhos, percebidos nas sessões de análise, a percepção freudiana foi dirigida para concluir que o inconsciente do ser humano o conduz em suas escolhas e sentimentos e possui lógica e leis próprias de funcionamento. Mas o que é inconsciente? Então, após estudos em seu livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresentou a sua primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento do aparelho psíquico, da personalidade. Para ele, há três instâncias psíquicas que formam o aparelho psíquico, a saber, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, agora a gente vai ver cada uma delas, né? Como já vimos anteriormente, consciente é o local onde residem os conteúdos conscientes, as ideias e os pensamentos mais presentes. Esse é um sistema do aparelho psíquico em que as informações do mundo externo e interno são recebidas, pensadas e percebidas. Pré-consciente, nessa instância estão os conteúdos acessíveis à consciência, mas que podem ou não estar nela, e por isso sem um esforço muito grande por parte do indivíduo. Essa parte do sistema psíquico é um local intermediário entre os estados de consciência e o estado de inconsciência. Já o inconsciente estão os conteúdos da memória, as lembranças boas e ruins. Isto é, fatos ou lembranças de episódios não conscientes. Freud definiu o inconsciente como um sistema em que estão agrupados os conteúdos não presentes na consciência. É lá que residem os conteúdos reprimidos, que são impedidos de chegar à consciência. Isso acontece devido à ação da censura de mecanismos de defesas internos. Freud salienta que o inconsciente é uma parte do sistema psíquico que é dirigida por leis próprias de funcionamento, não estando limitada à concepção de tempo. No inconsciente, não há noção de passado e presente. Agora, id, ego e superego. Posteriormente, entre 1920 e 1923, aperfeiçoando sua descoberta, Freud concebeu uma segunda teoria ao afirmar que o aparelho psíquico é composto de três componentes especiais. Ao fazer isso, ele introduziu os conceitos de id, ego e superego. Id. Para Freud, o id deve ser concebido como um reservatório de energias psíquicas, lugar onde emanam as pulsações da vida, né? Ou eros, e de morte, o tânato. O id é componente arcaico e inconsciente das energias mentais, a psíquica, que dinamizam o comportamento humano. Do id vêm os impulsos cegos e impessoais devotados à satisfação pessoal. Esse componente não consegue perceber os limites de suas ações. Ele é o mais inconsciente dos três componentes. Ele está na parte mais profunda do aparelho psíquico. O ego é um componente que exerce o controle das experiências conscientes e regula as ações entre a pessoa e o meio. Ele ocupa a posição de um centro de referência para todas as atividades psíquicas e qualidades egocêntricas. Além disso, procura sempre a autopreservação do organismo. É por meio do ego que as pessoas aprendem tudo sobre a realidade externa e orientam seu comportamento no sentido de evitar os estados dolorosos, as ansiedades e também as punições. No tocante às suas funções básicas, o ego é responsável pela memória, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pela repressão, entre outros. Superego. Para Freud, o superego é o representante de uma natureza superior do eu. Ele atua com a finalidade de que sejam evitadas as punições e as transgressões. Também é responsável por fomentar as ideias moralmente aceitas. Ainda, segundo a teoria freudiana, o ego origina-se com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. Como suas funções básicas, você pode considerar a criação da culpa, do sentimento da inferioridade, da virtude, da equação mágica entre o desejo e a ação e da necessidade inconsciente de punição. Então, na concepção da psicanálise, esses três sistemas não estão vazios. Ao contrário, eles são habitados pelos conteúdos oriundos de experiências pessoais e particulares que consecutivamente descrevem as pessoas enquanto seres sociais. É por isso que, na teoria psicanalítica, para se entender um indivíduo, é necessário resgatar a sua história pregressa, os conteúdos de suas experiências vividas no passado.
Então, os três componentes básicos do sistema psíquico, que é o id, ego e superego, eles encontram-se permanentemente empenhados numa interação que é uma batalha constante. O id busca uma satisfação irracional, o ego procura ajustar as exigências e impulsos do id ao mundo da realidade, e o superego tenta reprimir ou apoiar o impulso se for moral e socialmente reprovável ou louvável. A ação conflituosa em excesso desses três componentes do aparelho psíquico pode resultar no aparecimento das neuroses, dos desconfortos psicológicos e das doenças psicossomáticas. E sublimação. Como nós já vimos, no inconsciente do ser humano existe uma força interna que conspira para que os desejos sejam realizados sem que existam os sentimentos de culpa, de desprazer. Essa força que busca a tranquilização da consciência. Freud a chamou de mecanismo de defesa. Como o nome já aponta, esse é um mecanismo que busca aliviar o conflito, negando ou falsificando a realidade. Ele é um instinto mantenedor de satisfação interior. Na concepção psicanalítica, em grande parte das vezes, quando atuam, esses mecanismos procuram defender o autoconceito da pessoa, podendo, por isso, impedir o desenvolvimento sadio da personalidade. Entre os mecanismos de defesa mais estudados por Freud está a sublimação. Esse é um instinto ou pulsão forte que possibilita a transformação de impulsos indesejados em algo menos danoso. Esse instinto permite que os conteúdos que não podem ser expressos de forma direta pela pessoa, por serem violentos ou repulsivos, sejam manifestos na vida em sociedade por meio de atividades intelectuais, artísticas, religiosas e de atos que beneficiem a organização social em vez de prejudicá-la. Diante disso, se pode deduzir que talvez a arte de Leonardo da Vinci e a música de Beethoven sejam resultados da sublimação de seus desejos frustrados ou emoções tumultuosas. Como pode-se perceber, a sublimação pode ser tida como um importante instrumento de apaziguamento e de manutenção da ordem social. Sem ela, a convivência social poderia ser muito perigosa e difícil. A gente vai ver. Opa, calma. Ia começar aqui. A gente vai assistir um vídeo do psicanalista Christian Dunker, em que ele fornece as informações sobre a sublimação e ele explica como ela é compreendida atualmente pela psicanálise. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal do YouTube, com a pergunta de Rigatones. Olá, Christian, me chamo Tiago Davolio. Você poderia falar um pouco sobre a sublimação e como ela é vista hoje em dia pela psicanálise? Uma pergunta de grandes dimensões, assim, a sublimação talvez seja um dos conceitos mais debatidos, porque indefinidos da psicanálise ainda hoje. Vamos lembrar que essa não só aparece lá com Freud como um dos destinos da pulsão. A pulsão pode ser recalcada, a pulsão pode retornar para a própria pessoa, que é o caso do narcisismo, a pulsão pode ser invertida no seu sentido, né, de atividade em passividade, de passividade em atividade, e a pulsão pode ser sublimada. Então, o destino para a pulsão definiria os modos de tratamento do real, né, para o Lacan. E ocorre que a problemática freudiana ela está cercada de um conjunto de impasses, porque, a começar pelo fato de que um manuscrito metapsicológico sobre a sublimação, se é que ele foi escrito, se é que ele existiu, ele foi perdido. Então a gente não sabe exatamente qual seria a posição do Freud sobre esse conceito em termos metapsicológicos, ou seja, uma descrição tópica, dinâmica e econômica.
Se sabe que ele é um destino mais otimista para a pulsão, seria uma forma de transformar aquilo que é da ordem da sexualidade em algo que é não sexual, um grande enigma. O que seria essa libido não sexualizada, essa dessexualização da libido? Grande tema, por exemplo, para o Deleuze. Em segundo lugar, a sublimação tornaria aquilo que é para um neurótico, com a sua fantasia neurótica, um sintoma, por meio da sublimação, aquilo se transformaria num objeto estético ou científico, né? Para o Freud, a sublimação, pelo saber, pela aprendizagem, ela é muito mais frequente do que a sublimação pela estética. Mas o destino do conceito foi estetizando a sublimação. E para que ela se diferenciasse da mera repressão ou substituição, né, da contenção sexual por uma outra atividade, o Freud especifica que a sublimação se mede pela função de reconhecimento social do que é obtido. Ou seja, se é um avanço para todos nós, se é um avanço para a ciência, se é um avanço para a arte, se é um avanço que todos nós podemos reconhecer como útil. O que é um critério, convenhamos, bastante problemático, né? Útil para quem? Conhecer quem? Como é que aconteceria essa dessexualização da libido? E mesmo na vertente mais otimista, o Freud tem essa frase muito mencionada de que é impossível sublimar tudo. Então, alguma coisa vai acabar escoando para o recalcamento e se transformar em sintoma. Nos seus textos mais avançados, na década de 20, de 30, a sublimação vai ser repensada a partir da pulsão de morte. Isso vai torná-la um conceito mais paradoxal ainda, porque é como se pulsão de morte e pulsão de vida estivessem assim intrincados. E a sublimação, ela produz, ela se ampara numa separação entre as duas coisas, né? Sublimação é a passagem do gasoso para o sólido, do sólido para o gasoso, sem esse estágio intermediário, né, que seria o líquido. Então ela é um salto. O Freud vai dizer isso vai ser problemático, porque quanto mais a gente sublima, mas a gente, por outro lado, cria as condições para a pulsão de morte voltar dissociadamente da pulsão de vida da maneira mais hostil, da maneira mais inquisitiva, da maneira mais cruel. Então é como se fosse um antídoto que gera, assim, uma continuidade do problema ou que gera um incremento do problema. Com Lacan, a problemática da sublimação vai adquirir um contorno completamente diferente, né? Ele vai definir no Seminário 7 a sublimação como elevação do objeto à dignidade da coisa. Então, em vez de estar concernido àquele objeto positivado na forma de uma imagem, a qual eu atribuo a satisfação da minha frustração, da minha pulsão, e eu pego esse objeto e eu o negativizo. Eu o transformo num signo que representa a universalidade da impossibilidade de acesso ao objeto. Isso ele vai especificar para situações como o amor cortês, como a criação estética a partir do Heidegger e também a partir da tragédia de Antígona, né? Então, 3 momentos em que há uma transformação social, em que a gente tem um modelo de transformação social, e que a gente tem um ato ético, e em todos os casos a gente tem essa elevação de um objeto que antes era positivo à dignidade da coisa. Coisa aí é a relação, é uma alusão a Ding an sich, né? A coisa em si kantiana, aquilo que a gente não pode conhecer, mas que ocupa mesmo assim a função de uma ideia reguladora. São as ideias metafísicas, né? Deus, alma e mundo, no qual se funda a nossa liberdade. Os trabalhos sobre sublimação, então, sempre acabam levando a uma espécie de impasse, que é assim, como exatamente a psicanálise favorece a sublimação? A gente não sabe. A gente sabe que à medida que a análise vai progredindo, acontecem efeitos sublimatórios, mas eles parecem ser assim indiretos, né? Eles parecem decorrer de uma retirada da libido, do sintoma, da inibição e da angústia. E essa disponibilidade, então, faz com que alguém sublime. Ou seja, não é porque alguém é artista, porque alguém está sublimando. Não é porque alguém que se dedica à educação e à pesquisa ou à ciência, porque está se sublimando. Tudo depende de como a pessoa se relaciona com o que ela faz, né? Isso é, então, o espaço da eticidade, é o espaço da criação, é o espaço da liberdade. Eu recomendaria, para que você se aprofundar nessa problemática, 2 trabalhos. Um do meu amigo Vladimir Safatli, A Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética, onde nos seus capítulos finais ele vai mostrar como existe no Lacan
uma espécie de estética do real, né? Que ele vai aproximar do pensamento do Adorno, que ele vai aproximar de uma função muito específica do negativo, né? Então esse trabalho último do negativo, de dupla negação determinada, né? Que incorpora um conjunto, uma gramática de negações dentro de si, e se conclui numa grande Aufhebung, né? Que é o termo que o Freud usa também para suspensão do sintoma, né? Uma Aufhebung do sintoma. E esse trabalho que os frankfurtianos pensaram para a cultura, né, a partir da crítica da indústria cultural, a partir daquilo que seria a função crítica da criação estética e da criação epistêmica ou científica, o Vladimir vai resgatar e tentar mostrar assim, a potência do conceito de sublimação, que ainda não foi completamente definido, e no entender do Vladimir, isso ocorre porque ainda não se incorporou toda a radicalidade, todas as consequências do pensamento hegeliano em psicanálise. Em grande parte foi o que o Lacan tentou fazer. No contexto do conceito de sublimação em Lacan, nós temos uma tese muito importante, recente, de Clarissa Metzger, defendida no Instituto de Psicologia, está na nossa biblioteca virtual, online, sobre sublimação em Lacan, um levantamento extenso, bastante assim ponderado, sobre as incidências desse problema no Lacan. Se quiser manter a sua atividade eventualmente sublimatória e continuar a receber o Falando Nisso, basta clicar no Aqueronta Movebo e tornar o objeto, elevá-lo à dignidade da coisa. Acho que bem elucidativo, né? Eu vou deixar, independente disso, o link na descrição do vídeo, né, do Christian Dunker, que acho que é válido. Eu vou deixar também um outro link junto, porque esse não dá para passar aqui mesmo, que é 1h30, ou seja, vai ser mais do que essa aula. Mas, além disso, eu vou deixar também um link de 2 artigos para serem lidos, tá bom? Para complementar o que eu estou falando. Relação entre psicanálise, sociedade e cultura. A psicanálise é uma teoria social, né, nascida no final do século XIX e no início do século XX. Portanto, ela procurou oferecer respostas aos problemas experienciados por pessoas que viviam conflitos psíquicos agravados pelas circunstâncias históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais emergentes. O Freud buscou a todo momento entender o seu mundo a partir da compreensão do ser humano em sua parte mais íntima, que é o inconsciente. Ele sabia o quanto a realidade, as pressões e as exigências cotidianas incidem sobre a vida psíquica dos sujeitos e sobre sua racionalidade. Ao fazer esse trajeto, a psicanálise apontou para a necessidade de se construírem espaços em que a liberdade e a individualidade fossem levadas a sério. A busca pela liberdade e pela emancipação do ser humano leva à reafirmação das potencialidades do homem. A proposta do Freud de um ser humano mais autônomo, livre, ou pelo menos mais consciente da existência das amarras sufocantes dos complexos da moral, possibilita o surgimento de uma organização social menos opressora. Para a psicanálise, o ser humano consciente de si mesmo tem mais facilidade de lidar com o sofrimento, com as ausências. Reafirmando essa concepção, o Bock reitera que a finalidade da psicanálise, enquanto trabalho investigativo de autoconhecimento, consiste em criar mecanismos de superação das dificuldades, dos conflitos e dos submetimentos em direção a uma produção humana mais autônoma, criativa, gratificante de cada indivíduo, dos grupos, das instituições. Não há como negar a influência e a importância dos conceitos do Freud na organização das sociedades contemporâneas e na cultura que embala a vida de todo o Ocidente. A grande contribuição oferecida às ciências, à arte, à literatura e à cultura em geral reside na descoberta do inconsciente. A partir dele, uma nova compreensão do ser humano emerge, diferente da postulada até então pela filosofia moderna, com seu acento exacerbado na possibilidade de plena autonomia humana fundada na razão. O ser humano moderno era descrito como uma máquina sem sentimento, frio.
Os postulados freudianos abalam essa concepção ao propor que o ser humano não é tão dono de seus caminhos. A psicanálise demonstra a existência de um outro eu dentro do homem, que inconscientemente o dirige, demonstrando que o ser humano precisa ter um olhar mais verdadeiro sobre si mesmo. Na compreensão de Mendes, quando Freud deu ao inconsciente um status de alteridade radical, por ter suas próprias leis e lógica e por não depender da razão cartesiana, ele se demonstrou marcado pela genialidade ao mesmo tempo que se apresentou como um bom construtor da nova cultura emergente. A descoberta do inconsciente e sua descrição tiveram impacto direto sobre alguns pressupostos da religião e da organização da sociedade, evidenciando a força dos conteúdos imaginados e a criação da ilusão. O ser humano concebido pela psicanálise necessita estar em relacionamento saudável para manter-se produtivo e ativo. Sua racionalidade depende das condições externas que incidem sobre a sua realidade interior e as suas disposições mais caras. Daí a importância do outro, do estar em interdependência de uma vivência mais livre, menos repressora e mais criativa. Outro elemento importante é a contribuição da psicanálise ao estudo da neurociência e à própria educação, bem como a arte, conforme salientamentos, né? A influência claramente assumida dos seus conceitos por movimentos artísticos, como o surrealismo nas artes plásticas e no cinema, com nomes como Salvador Dalí, André Breton, Luiz Buñuel, entre outros, com seu arrojo criativo e ativo e desconstrução das convenções, desconcertou o próprio Freud, ele mesmo um burguês comportado, herdeiro da época vitoriana em sua vida pessoal. Um outro legado da psicanálise que evidencia o seu enraizamento na cultura atual é a sua ênfase na subjetividade, bem como a noção de que as diferenças são algo importante para a organização das sociedades. A psicanálise faz parte dos grandes movimentos que iluminaram e possibilitaram a existência do cenário atual mais aberto para as minorias étnicas, para a liberdade das mulheres e o seu constante empoderamento para a abertura e aceitação da sexualidade feminina ativa e para a diversidade sexual. A partir da análise do caminhar histórico da cultura, percebe-se que a psicanálise, que transgrediu as fronteiras entre o normal e o patológico, transformou-se numa psicologia geral. Ela invadiu todo o terreno da história humana, a arte, a religião, a filosofia, a antropologia, entre outros campos. Em síntese, o entrelaçamento da psicanálise com a realidade atual é tão grande que já não é possível pensar um mundo sem os jargões e conceitos freudianos. Não há possibilidade de ler e compreender o ser humano em suas manifestações, tanto culturais como religiosas, sem levar em consideração os enunciados freudianos sobre o inconsciente. Como foi visto, é do inconsciente que emanam os desejos e impulsos que dirigem as escolhas e os sentimentos do ser humano. É nele que o sujeito se encontra e se revela plenamente. Como eu disse, eu vou deixar aqui um artigo da Anita Azevedo, Subjetividade e Cultura, a contribuição da psicanálise ao debate. Tá? Vou deixar no link na descrição. Além, óbvio, da questão do vídeo, né? O vídeo também vou deixar, né, do Christian Duncan. Então, eu vou agora apresentar um outro vídeo, né, onde vão ser aprofundados os conceitos e detalhes de como atuam os mecanismos de defesa e repressão, de racionalização, de formação, de reação e de regressão. Opa! Agora sim. Olá! Nesta dica do professor, falaremos sobre o nascimento da psicanálise. Segundo a psicanálise, o que são mecanismos de defesa? Na concepção freudiana, o inconsciente tem instrumentos próprios que agem sempre na tentativa de nos proteger das decepções e dos estados dolorosos. A esses instrumentos, Freud deu o nome de mecanismos de defesa. Eles são forças psíquicas ativadas inconscientemente pelo indivíduo na busca da autoproteção. Na linguagem psicanalítica, os mecanismos de defesa são camuflagens mentais que visam a autopreservação do eu. Eles atuam suavizando os conflitos e mantendo a satisfação pessoal do indivíduo. Esses mecanismos atenuam esses conflitos ao não permitir que situações nos inferiorizem
ou nos depreciem. Ainda que exista um considerável leque de possibilidades, é possível enumerar 4 dos principais mecanismos de defesa. A repressão opera quando esquecemos do que não gostamos ou do que nos é desagradável, ou aquilo que está associado com o desprazer. Por exemplo, podemos tomar o caso de Sandra, que acabou por se esquecer completamente do seu horário agendado no dentista. Se ela não gosta de ir ao dentista, e esse tipo de procedimento está ligado à sensação de desprazer, o mecanismo de repressão entra em ação, fazendo-a esquecer de seu horário agendado. Já a racionalização consiste em formular razões aceitáveis, mas não reais, para a nossa conduta ou para a nossa incapacidade de conseguir algo. Este mecanismo busca tornar mais tolerável as frustrações da vida. Temos como exemplo Pedro, que não passou no vestibular para cursar a graduação de uma universidade muito disputada. Para não sentir o peso da frustração, o seu inconsciente trabalhou para lhe assegurar que ele não passou, não porque não era capaz, mas porque havia muitas pessoas disputando poucas vagas. Logo, a sua reprovação não estaria relacionada a uma incapacidade, mas a mera falta de sorte. A formação de reação determina o mecanismo que disfarça um instinto em um outro que é o seu contrário. Por exemplo, podemos tomar o caso de Paulo, um homem em um casamento estável, pai de 3 filhos e profissional conceituado em sua pequena cidade. Como ele tem tendências homoafetivas e com medo de manifestar essas tendências, o inconsciente lhe fez ter um comportamento completamente diferente do que ele normalmente teria, lhe fazendo rude e exigente em demasia. Já ao utilizar o mecanismo de regressão, a pessoa que se encontra em dificuldade ou frustrada regressa à conduta infantil, que, anteriormente, quando era criança ou adolescente, lhe servia para resolver alguns problemas e lhe dava certas vantagens. Temos então o exemplo de Célia, que queria muito poder viajar para o exterior, mas infelizmente seu chefe resolveu cancelar as suas férias. Como ela não aceitou tal decisão, nos dias seguintes, Célia deixou de conversar com seu chefe e toda vez em que era chamada na sala do chefe, fazia cara feia, parecendo um adolescente que não teve seu pedido aceito pelo pai. Bons estudos! Tá? Agora sim. Voltei. Então, a psicanálise ele se mostra relevante por fornecer pistas para que a sociedade atual entenda os conflitos da ordem psíquica e seus desdobramentos no dia a dia. Quando uma personalidade se torna dominada pelas vontades e pelos desejos do id, um dos três componentes do aparelho psíquico, isso pode ocasionar inúmeros conflitos e riscos. As características do id incluem vontades primitivas insanas, satisfação pessoal sem limites e ações devotadas para realizar os desejos sem levar em consideração as consequências. Compreender o conflito resultante do domínio do id sobre o funcionamento do aparelho psíquico é de suma importância para entender os princípios da psicanálise. Então, a gente vai ver o desdobramento de um caso do Cláudio, que a personalidade é dominada pelo id e trouxe algumas consequências inquietantes. O Cláudio, inclusive, foi dito, inclusive, nesse último vídeo que a gente viu agora. Então, olha só. O Cláudio era casado, pai de 3 filhos, empresário, conceituado e se apaixonou por Andréia, uma colega de trabalho.
O ego e o superego de Cláudio tentam, então, a todo custo frear esse impulso por saberem das possíveis consequências, mas não conseguiram. O que aconteceu? Mesmo sabendo, por questões morais e religiosas processadas pelo superego, que não deve ceder ao desejo, além das questões ligadas ao perigo de ser descoberto e das possíveis perdas envolvidas na traição, apresentadas pelo ego, Cláudio é levado pelos impulsos à realização da paixão e do desejo, estimuladas pelo id, e trai a esposa. Após Cláudio trair sua esposa e os valores que tinha como preciosos há anos, ele, com o passar do tempo, foi tomado por uma angústia, acompanhada de sentimento de culpa que o levaram à depressão e ao isolamento. Então, aí a gente consegue visualizar bem essas realizações que nós fazemos mais sanas, né, como o próprio nome diz do ID, como ela fica imputada lá no nosso subconsciente, fica preso, completamente preso, e vai nos trazendo algumas agruras, né? Bom, para terminar, eu vou deixar também um vídeo, né, chamado Quem Somos Nós, que é um vídeo da série da série Quem Somos Nós, que fala sobre o Sigmund Freud, onde o Luiz Felipe Pondé desnuda as teorias freudianas, apresentando com clareza o próprio Freud e sua genialidade. Também vou deixar um artigo. Vamos ver. Cadê? Na verdade, eu vou deixar uma indicação de um livro, que é Psicanálise em Perguntas e Respostas, Verdades, Mitos e Tabus. Tá? Para vocês puderem pegar emprestado, comprar, para poder aprenderem mais, tá bom? E, óbvio, além do vídeo do Christian Duncan e também do artigo da Anitta Rezende. Ok? E é isso. Até a próxima aula.